Aos que nos visitam nas quartas-feiras, nesta missa, nós aproveitamos este tempo logo após o Evangelho, o tempo da homilia, para fazer uma catequese sobre a própria missa. Um total de 39 catequeses ao longo do ano, estamos hoje na 29ª, portanto, faltam apenas mais 10 para terminarmos este ciclo que nos ajuda, esse ciclo de estudos e considerações que nos ajudam a compreender melhor cada uma das partezinhas da Santa Missa, a fim de que a vivamos melhor e, por consequência, tiremos dela mais frutos espirituais. Nós estamos já há algumas semanas considerando, dentro da segunda parte da missa, que é chamada liturgia eucarística, nós estamos considerando a chamada prece eucarística, aquela grande oração que vem logo após as preces da Santa Missa, segue o ofertório e aí vem a prece eucarística, que dentro da qual se dá a consagração. E logo após a consagração vem as 3 chamadas intercessões. Semana retrasada consideramos a intercessão pela Igreja peregrina neste mundo. Qual o sentido de rezarmos pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, pelos diáconos, enfim, por todos os que peregrinam neste mundo rumo ao céu. Na semana passada consideramos a segunda intercessão que aparece na sequência, que é a intercessão pelas benditas almas do purgatório, os nossos falecidos. E hoje vamos considerar a terceira e última intercessão que aparece na prece eucarística, que é a intercessão dos santos. Ou seja, na prece eucarística está contemplada toda a Igreja de Nosso Senhor, aquela parcela da Igreja que ainda está neste mundo, a parcela da Igreja que purifica-se no purgatório e a parcela da Igreja que já atingiu a meta de estar junto do Senhor no céu. E quando nós nos damos conta de que em cada missa está toda a Igreja, está todo o corpo de Cristo, a Igreja peregrina, a Igreja padecente, a Igreja triunfante, está também presente o Cristo que é a cabeça deste corpo místico, percebemos que não há na vida cristã, uma vez que na missa se torna atual o sacrifício da cruz sobre os nossos altares, não há na vida cristã outra ocasião ou outra forma de oração tão sublime, porque na missa se dá um intercâmbio de dons que só na eternidade perceberemos o quão maravilhoso é este intercâmbio. Porque se a missa é a oferta de Cristo ao Pai pela nossa redenção, se na missa estão presentes não só os que vieram à Santa Missa, mas rezamos por todos os que, mesmo não estando na missa, peregrinam neste mundo. Se recebem os frutos da missa, as benditas almas do purgatório, e se nós e as almas do purgatório recebemos os benefícios da intercessão dos santos, é como se toda a Igreja de Cristo, na terra, no purgatório e no céu, como se toda a Igreja de Cristo se colocasse aos pés da cruz para beber do sangue de Cristo, para beber dos méritos do sacrifício redentor do Senhor. Não há momento mais sublime de oração do que a Santa Missa. Não há. É lindo e é lindo, é belo e eficaz demais podermos participar da Santa Missa. E nunca esqueçamos, como já refletimos semana passada e semana retrasada, nós continuaremos recebendo os frutos da Santa Missa mesmo no purgatório, e
estaremos presentes na Santa Missa, mesmo no céu. Para entendermos um pouco mais por que pedimos a intercessão dos santos na prece eucarística. Percebemos a diferença aqui. Quando rezávamos, quando contemplávamos a oração, a intercessão pela Igreja Peregrina, o termo que aparecia era pela Igreja, ou seja, pedimos ao Pai por Cristo pela Igreja, que somos nós aqui neste mundo. Quando rezávamos, contemplamos na semana passada pelas almas do purgatório, a nossa oração se dirige ao Pai, por Cristo, movidos pelo Espírito Santo, pelas benditas almas do purgatório, seja em favor delas. Mas agora aqui, ao nos dirigirmos aos santos, muda a direção da intercessão. Estando estes já junto de Deus, nós não rezamos por eles, mas rezamos para que eles olhem por nós e pelas almas do purgatório. Eles já não precisam mais da nossa oração. Mas estes nossos irmãos que já atingiram a meta que nós ainda buscamos, eles podem, por nós, alcançar muitas graças de Cristo. Então, antes de seguirmos, é importante esclarecer duas coisas. Primeira questão, que é muito pertinente. Que sentido tem rezar ou para Santa Bárbara, ou para São Jorge, ou para São João, ou para Santa Filomena, ou para Santa Cecília? Eu, Padre Jacques, em específico, rezando a Santo Antônio, pedindo que ele interceda a Deus em meu favor. Ele sabe que eu, Padre Jacques, estou me dirigindo a ele e estou pedindo aquela graça. Os santos têm ciência do que acontece aqui na Terra? Ou é um pedido que assim cai no geralzão e aí os santos todos se reúnem ali e rezam de forma geral a Deus? Os santos têm ciência do que está acontecendo neste mundo? É a primeira questão. E a segunda, os santos, por eles mesmos, são capazes de nos alcançar alguma graça? São duas questões que devem ser consideradas, porque por conta dessas duas questões, nós, muitas vezes, católicos, somos acusados pelos protestantes de idólatras. Porque só Deus é onisciente e Deus é fonte de toda graça. Vemos na prece eucarística: só vós sois santo e fonte de toda santidade. Consideremos a primeira pergunta. Os santos têm ciência do que acontece neste mundo? Vamos responder a partir da Sagrada Escritura. Como no Evangelho de São Mateus, quando contam para Jesus aquela história da mulher que se casou, o homem morreu e ela não teve filhos, então ela se casou com um irmão que morreu, ela não teve filhos, e ela casou com outros 5, ou seja, 7 irmãos casaram com ela, todos morreram, não deixaram filhos, e aí perguntam para Jesus: no céu ela será esposa de quem? Se ela casou com 7? E aí Jesus responde que no céu nem o homem se dará em casamento, nem a mulher se dará em casamento, porque no céu todos serão como os anjos de Deus. Acontece, meus amados, e os anjos de Deus, mesmo não sendo oniscientes, o que é ser onisciente? É saber de tudo. Onisciente, de fato, é só Deus. Mas, como Jesus diz em outra passagem do Evangelho, se referindo às crianças, os seus anjos veem a face de Deus dia e noite.
Os anjos têm sim consciência do que está acontecendo na terra. Cada um de nós tem um anjo da guarda. Então, a alma daqueles que estão, as almas daqueles que já estão junto de Deus, dos santos, têm sim um conhecimento superior ao que nós temos aqui na terra. Portanto, sim, eles sabem que a nossa prece, pelos nossos problemas muito particulares, são dirigidas a eles em específico, para que por nós em particular eles peçam a Deus. Porque a Sagrada Escritura nos diz que no céu nós seremos como os anjos. E os anjos têm consciência do que se passa na terra. Portanto, tem sim um valor pedir a um santo, uma santa específica, determinada graça bem concreta, porque ele saberá quem pede e saberá que a prece é dirigida a ele. E a segunda questão, algum santo pode conceder alguma graça por ele mesmo? Não. Só Deus concede graças. Só Deus é a fonte das graças. Mas por já estarem mais perto de Deus, os anjos, os santos pedem por nós. Ou seja, eles são aquilo que a palavra diz, intercessores. Quero agradecer ao santo tal porque me concedeu tal graça. Não, ele não te concedeu graça nenhuma. Deus te concedeu a graça. Mas agradeça porque ele pediu por ti quando tu suplicaste a ajuda dele. Isto sim. Mas nenhum santo, por si próprio, pode nos conceder as graças. Eles estão junto de Deus, mas não são Deus. Agora, para encerrar, não sei se os senhores já perceberam que quando nós estamos ali na oração eucarística, na parte em que pedimos a intercessão dos santos, existe uma hierarquia dos santos, que é sempre a mesma. A primeira que aparece é a bem-aventurada Virgem Maria. Depois, São José. Depois, os apóstolos e mártires. E, por fim, o santo do dia ou o padroeiro da comunidade. Por que existe essa hierarquia? Porque a Sagrada Escritura nos diz na carta de São Tiago, capítulo 5, a oração do justo tem grande eficácia, ou seja, quanto maior a justiça na vida de um santo, quanto mais justo ele for, mais eficácia tem a sua intercessão junto de Deus. Por quê? Porque mais agradável a Deus ele foi aqui nesse mundo. E dentre todos, ninguém teve maior justiça no seu proceder do que a bem-aventurada Virgem Maria, porque por não ter pecado, nunca feriu a justiça divina. Daí que, como contemplamos no quinto mistério de hoje, ao rezarmos o terço, o quinto mistério glorioso, Maria tenha sido coroada rainha dos santos, porque dentre todos, na sua vida, a justiça divina se deu com a maior perfeição e com a maior plenitude. Por isso ela sempre vem citada em primeiro. Antes de todos, pedimos a sua intercessão junto de Deus. Além de ser justa, é mãe. E aí, junto a esses dois fatores, meus amados, como diz naquela célebre peça de Ariano Suassuna, no momento do juízo final, quando Jesus está julgando, o diabo acusando e Maria intercedendo como advogada, lá pelas tantas o diabo se irrita e diz, em homem que mulher manda, nem o diabo pode. Porque quando se junta a preocupação e o zelo da mãe com a autoridade espiritual que ela tem diante de Jesus, por ser plenamente, perfeitamente justa, ela sempre estará em primeiro lugar na hierarquia dos intercessores. Em seguida, nas orações eucarísticas 1, 2, 3 e 4,
se pede a intercessão de São José. Por quê? Porque no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 19, se diz de São José que era um homem justo. Um homem justo, como diz São Tiago, tem oração eficaz. Na sequência aparecem os apóstolos do Senhor e os mártires. Desde o princípio do cristianismo, estas duas categorias de santos sempre tiveram grande devoção do povo de Deus. Porque na carta aos Coríntios está dito que, por ocasião da ressurreição, em primeiro lugar a Cristo e depois aqueles que pertencem a Cristo. Os apóstolos foram aqueles que derramaram o seu sangue por Cristo. Os mártires, de igual forma, morreram derramando seu sangue. Tanto que no início do cristianismo, os mártires eram os primeiros a serem canonizados. Porque chegavam no grau máximo de caridade, o de dar a vida por Cristo. E, em quarto lugar, aparece a intercessão ou do santo do dia ou do padroeiro. Por quê? Porque se estamos, por exemplo, celebrando São João Crisóstomo, como celebrávamos na sexta-feira passada. No dia dele, é o dia em que a igreja inteira suplica para que, ao ser celebrado o seu nascimento para a vida eterna, dos céus, nesse dia em que ele lá chegou, ele derrame, alcance do Senhor Jesus muitas graças para a igreja inteira. Reza seu padroeiro por quê? Porque o santo padroeiro ou a santa padroeira foi confiado a uma comunidade. E sabendo os santos o que se passa na terra, esses santos têm consciência de que são responsáveis pela salvação das almas de toda uma comunidade que foi confiada a esse santo ou a essa santa. Então são, sim, intercessores particularíssimos, dos quais se alcançam muitas graças em cada comunidade. Na igreja São João Bosco, sempre, se não tem um santo específico no dia, pedimos a intercessão de São João Bosco. Aqui, quando aparece ali na prece eucarística, santo do dia ou padroeiro, por que o padre não cita o coração de Jesus? Porque o coração de Jesus não é um santo, como Santo Antônio ou São João Bosco. É o Senhor dos santos. A missa toda é a entrega dele ao Pai em nosso favor. Reduzi-lo a um santo, não entendo mal usar o termo qualquer, um santo não é qualquer coisa, mas perto da grandeza de nosso Senhor, não podemos reduzi-lo ao status de mero santo, como São José, como São João, ou mesmo como Santa Maria, sua mãe. Então, por isso que aqui, onde diz ali, santo do dia padroeiro, o padre não cita o coração de Jesus. Porque toda a missa é o coração de Jesus ofertado ao Pai pela nossa salvação. De todo modo, meus amados, para variar já o estendo, os santos já receberam, usando uma expressão de São Paulo, já receberam a coroa da vitória que nós ainda estamos correndo para conquistar. Que na peleia deste mundo, a sua intercessão nos ajude muito, além do seu exemplo, que permita a Deus nunca nos falte. Até que um dia, permita a Deus, sejamos nós também, com eles lá no céu, intercedendo pelas gerações futuras, pelos seus filhos, pelos seus netos. Amém.